boa noite, é com muita alegria que eu estou aqui com mais um Dr. Cash, o nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com um grande time de profissionais que são expert e referência em suas áreas de atuação para trazer com muita credibilidade e respeito informações para a sua noite. Então, convido você que está chegando aqui agora no nosso canal, que fiquem ligadinhos, porque hoje eu tenho uma convidada muito especial, uma profissional admirável, com uma história inspiradora, a Kedma Marques, proprietária do Instituto Kedma Marques. Ela trata hoje de feridas, é uma referência não só em Cuiabá, como no estado de Mato Grosso. Hoje ela promove eventos, vem aí ministrando cursos para capacitar outros profissionais que desejam se dedicar a essa área tão importante. Né, Kedma? Muito bem-vinda, um privilégio recebê-la aqui. O prazer é meu, muito obrigado pelo convite, e é um prazer estar Kedma, aqui. você é cuiabana? Conta um pouquinho pra gente da sua origem, o que que a trouxe pra cá, caso você não seja de Cuiabá? Não, eu não sou cuiabana não. Uhum, Eu sou do interior do Mato Grosso, eu sou de Colíder, que uhum. fica eu acho que 600, 700 quilômetros aqui de Cuiabá. Eu sou do interior. Olha E só. eu vim embora para Cuiabá para estudar ferida, né, Uhum. com o intuito de aprender e fazer a minha especialização de dermatologia aqui em Cuiabá. E como que nasceu essa paixão pela enfermagem? Teve alguém que te inspirou nessa jornada? Tem a minha mãe, Mamãe era né, enfermeira, era a técnica de minha mãe enfermagem? era técnica de enfermagem. Minha mãe foi minha inspiração. Desde pequena eu sempre soube que eu queria ser enfermeira, né. Então, eu sempre soube o que eu queria fazer no resto da minha vida, desde pequena. Então, eu vi minha mãe, né, eu cresci vendo minha mãe nos corredores de hospitais. Então foi algo, assim, que foi plantado no seu coração, você se identificou com a profissão da sua mãe e identificou também o dom de cuidar, né, porque a enfermagem é cuidado, né. É. A enfermagem ela tá eu falo assim, é a profissão mais nobre. Ela tá com você do começo ao fim. Lá desde que a mãe gera, no pré-natal, né, Verdade, na hora do nascimento e na hora da morte. verdade. Né, normalmente quem tá ali do seu lado é o profissional da enfermagem. Então a gente faz parte de todos os processos da vida do ser humano, Uhum. né, a gente não tem como: "Ah, eu não quero um enfermeiro", mas o enfermeiro vai fazer parte da sua vida do começo ao fim, não tem E vai, como, de né. fato. Antes de chegar em qualquer especialista, primeiro você vai passar por um enfermeiro. Uhum. E é verdade, é uma área especial. Eu sou assistente social também de formação, acho que já comentei com você. Trabalhei muito tempo em hospital, quase 12 anos, então tinha uma convivência muito grande com a enfermagem e eu pude ver no meu dia a dia, durante muitos anos de profissão, a dedicação e o trabalho tão nobre desses Uhum. profissionais. E se eu já tinha uma admiração antes, hoje ela é redobrada, né. Sobretudo nessa área tão peculiar que eu acho que você escolheu seguir, que é a área de feridas, né. Inclusive Sim. hoje nós vamos falar sobre o pé diabético. Eu já tive familiares com diabetes, eu perdi inclusive um familiar por conta da diabetes. Então eu gostaria hoje que você explicasse pra gente um pouquinho, eh, o que que o que que acontece, pra que as pessoas cheguem ao ponto, sobretudo quem tem uma diabetes, de ter uma ferida, desenvolver uma ferida no pé, na perna, acho que tem vários lugares, acho que o pé é o lugar mais acometido, até quero que você comente um pouquinho o porquê, né. Mas o que que faz chegar a esse ponto da pessoa, às vezes, sofrer até uma amputação por conta de uma ferida não cuidada ou mal cuidada? Sim. Nosso país ele não tem nós não temos a cultura da prevenção. Hum. Por mais que existem muitas campanhas, prevenção do câncer de mama, prevenção, né, da depressão, isso é um país que fazem, né, muitas campanhas, inclusive da diabetes. Mas nós não temos o hábito da prevenção. Uhum. Então, quando a pessoa descobre a diabetes, ela deveria, ser acompanhada. A diabetes ela o pé a paciente com a ferida no pé, não é da uma hora para outra que isso acontece, é um processo para isso acontecer. E aí vem a parte do cuidado Uhum. desse paciente não acompanhado. Então, Sim. por exemplo, o paciente ele descobriu a diabetes, ele vai e não tem condições de ser acompanhado por um endocrinologista, né, para ver os níveis glicêmicos, né, fazer os rastreios, exames preventivos, ele vai ser acompanhado na unidade básica de saúde, Uhum. né. A unidade básica de saúde, ela deveria fazer esse rastreio. Em qual sentido?
investigar se esse paciente, como é que anda os pés desse paciente, fazer os exames para neuropatia, fazer todos os exames de rotina. Mas a gente sabe que não funciona dessa maneira, por mais que deveria ser assim. Então, como é Sim. que é feito? O paciente descobre a diabetes, ele vai no postinho, ele é acompanhado da maneira simplificada, passa lá a medicação para ele tomar e ele vai para casa. Uhum. Então, ele não tem uma orientação sobre o que ele fazer a partir daquele momento. Olha, a partir deste momento, o senhor tem que ser acompanhado. Uhum. Observar os seus pés, quais tipos de calçado com diabético não pode, pode, né, fazer o uso, como que deve ser a alimentação dele, a parte nutricional, o que ele tem que se preocupar, quais os sinais que ele tem que se preocupar, Uhum. como ele vai ter que ficar atento aos níveis glicêmicos diários dele. Uhum. Então, tudo isso ele deveria acontecer. Mas, como a gente não tem o hábito da prevenção, eu tenho diabetes, eu tomo lá metformina ou, né, a insulina e pra tá tudo bem e eu vou tomar. Ou a maioria é quando tá Então com você acha que comprimido, né. falta um pouco de orientação por parte do Sistema Único de Saúde? Falta. Falta mais. Na verdade, não é culpa nem dos profissionais que estão na ponta, né. Falta profissional para estar na ponta capacitado para fazer esse tipo de orientação. E o que é o pé diabético? Todo diabético tem um pé diabético? Não. O que é o pé A diabético? gente Define pra o gente. número de pacientes portadores de ferida no pé é menor do que o número de diabetes pessoas com diabetes que a gente tem no mundo. Uhum. Você Então não é. ou toda pessoa com diabetes você vê com a ferida no pé. Aham. Então o pé diabético é aquele pé que tem uma fissura, uma É, ferida. mas para ele chegar no pé diabético, ele passou por um processo, por ele chegar numa ferida no pé. Como que normalmente começa? O paciente, no longo da vida dele, a pisada dele causa calos. Uhum. Esses calos, com o tempo, não sendo cuidados, não sendo debastados, não sendo hidratados, não usando um calçado adequado, ou fazendo a liberação da pressão sobre esses calos, eles infeccionam. E aí eles viram uma ferida. Quando Uhum. chega ao ponto de ferida, já tem uma deformação óssea, já tem uma outra complicação. Então é algo de anos para chegar a uma ferida por abertura por calo. Agora, diferente, por exemplo, de um paciente que tem muitos diabéticos que não sabem que são neuropatas. O que é neuropatia? Ele perde a sensibilidade, né, plantar. Então ele não sente se ele pisar num prego, ele não sente, né. Então muitos perdem o chinelo e não vê, Uhum. porque ele não sente. Muitos furam o pé, vai ver que já tá inchado, já tá na fase infecciosa, que esse é o maior problema que nós temos, Porque porque eles perdem a sensibilidade? eles perdem a sensibilidade, porque a gente atinge a parte neural. Uhum. É um dos problemas da diabetes. A diabetes é a única doença que afeta todos os órgãos do corpo humano. Olha só. Então, assim, a diabetes ela não é culpada da ferida, ela vem os outros problemas vêm em decorrência do não cuidado e desse rastreio. Uhum. Então, por exemplo, pacientes normalmente 50% dos pacientes diabéticos, eles têm doenças arteriais, que a gente fala da OP, doença arterial obstrutiva Hum. periférica. Então, obstrui-se a artéria, não tem a passagem de sangue, e aí causa o quê? As mumificações, a isquemia do membro, né, do pé, dos dedos, e é onde muitas vezes vem necessário a amputação desse membro, não tem como mais recuperar. E Uhum. aí é necessário fazer procedimentos, né, angioplastia, cateterismo, para tentar fazer essas desobstruções das artérias, que são causadas por placas de gorduras nas artérias, que é decorrente da diabetes. Mas esse paciente, ele não teve uma alimentação adequada, não teve uma vida regrada, muitos deles já foram fumantes, então é uma decorrência, né, uma coisa que vai puxando a outra. Uhum. Perfeito. Eh, Como que você orienta, né, os pacientes quando eles chegam lá com características, do pé diabético ou um paciente diabético? Quais são as orientações que você pede para que eles observem, né, para que não tenha aí uma ferida, algo mais grave? Hoje a gente tem eu falo que nós não trabalhamos sozinhos. Uhum, Hoje a gente trabalha com os outros colegas médicos. uhum. Então eu faço a parte preventiva e a de orientação. Se Olha que eu legal. detecto se esse paciente tem algum problema arterial, que ele tem uma isquemia que não cabe a mim tratar, Uhum, eu oriento ele procurar um vascular. uhum. Então eu já encaminho ele para o médico vascular.
né. Se esse paciente ele já tem uma infecção, ou que tenha que ser internado, eu normalmente faço uma cartinha, encaminho para a UPA, né, encaminho para a internação, e Uhum. aí para tomar os devidos cuidados, se for cirúrgico, né, se tiver que entrar com antibiótico, do infectologista, e eu também oriento a procurar se tem uma descompensação da diabetes, até mesmo a procurar um endocrinologista para ele poder conseguir compensar e ver o que está acontecendo, né, o que está levando até essa descompensação, Uhum. né. O paciente ele precisa estar num nível estável, não descompensado da diabetes. Uhum. Hã, qual que é o papel do enfermeiro, né, no seu ponto de vista, Kedma, na prevenção, avaliação e no curativo desse pé diabético? Detectar complicações que possam levar esse paciente a uma amputação. Quando você Um detecta papel com importantíssimo. importantíssimo. Então, se eu detecto alguma complicação causada, porque eu posso detectar os sintomas da neuropatia pelo monofilamento, né, que a gente faz um teste no próprio consultório ou faz o Doppler, né, no consultório, para detectar essas complicações. Então, Uhum. se ele tem, a gente precisa de acompanhamento de outros profissionais. E aí orientar o uso do calçado adequado, né, não usar chinelo de dedo, chinelo de borracha, não, né, usar calçados que não causam ferimento e que possa proteger os pés dele. Uhum, com certeza. Você utiliza algum protocolo específico no seu dia a dia, ali no tratamento dessas feridas, né? Quais você especificaria aqui para nós e como que eles ajudam na prática clínica? Hoje o paciente diabético, o paciente que chega, com a ferida em membros inferiores, eu tenho que ver primeiro detectar a causa o que está causando aquela ferida. Uhum. Ela vem por conta de uma obstrução arterial, ela vem por causa de uma obstrução venosa, Primeiro você vai na causa. eu vou na causa. Eu Uhum. nunca vou tratar vamos voltar para o ponto que o nosso corpo é autorregenerativo. Sim. Se uma ferida ela não fecha algo, está impedindo disso acontecer. E se eu não resolver os fatores que tá impedindo, eu não consigo tratar esse paciente. Perfeito. Então esse paciente ele pode chegar na clínica, a doença base dele ser a diabetes. Mas, por exemplo, a perca e a ferida do pé dele ser causada pelo problema arterial, e não por conta relacionado diretamente à diabetes. Então um Uhum. outro fator que foi desencadeado causou a ferida. Uhum. Então eu tenho que avaliar a origem dessa ferida, o que está causando a ferida, para eu traçar um plano de tratamento. Que normalmente não é sozinho. Eu não consigo fazer nada sozinho, relacionado a esse paciente. Então, se ele chegou com uma isquemia, olha, eu vou primeiro encaminhar para o vascular, se é cirúrgico, cateterismo, angioplastia, fazer o procedimento. Se tiver como salvar, só desbridar e não amputar, aí eu entro com o tratamento. Uhum. Agora, por exemplo, se não tem um problema arterial, mas fez uma amputação, não precisou dar ponto, é uma ferida aberta, aí eu tenho os tratamentos coadjuvantes, que aí eu vou entrar, eu vou escolher o tipo de tratamento, se vai ser com cobertura, se vai ser com curativa a vácuo, se eu vou entrar com hiperbárica, laser terapia. Então vai depender do tipo e a qualidade dessa ferida. Uhum. E é ali que eu vou determinar. Não existe uma receita de bolo para tratar a ferida. Então, se qualquer É específico para cada para cada paciente. paciente. O tratamento de ferida, ele é individualizado. Não tem como passar para você: "Olha, para diabético, usa essa pomada, esse óleo, essa gaze". Não existe isso. Muita gente vende isso, né. Vende Uhum. receita para ferida, não existe receita para ferida. Uhum. Nenhum paciente meu tem uma receita para ferida, Perfeito. porque isso não cabe. O tratamento de ferida, ele é individualizado. Então eu preciso identificar o que está causando a ferida, tratar a causa, e aí eu trato o leito da ferida. Uhum. Curativo, eu te ensino, você faz. Eu não trato eu não faço curativo, eu trato o paciente portador de ferida. Uhum. É isso aí. Hum. O que que a enfermagem, pode perceber numa avaliação que talvez outros profissionais não consigam captar? As causas. Se o calçado que ele tá calçando, tá causando uma ferida no pé dele. Uhum. Então a raiz do Se problema. a raiz do problema. Se ele tá desenvolvendo uma neuropatia, quem tá na ponta é o enfermeiro.
Então, a inspeção, até uma inspeção rápida no pé, se você chegar, eu tô aqui olhando o paciente sentado, eu vou ver se ele tem um pé em garra. Normalmente o paciente ele faz um pé em garra quando é diabético por Uhum. conta da neuropatia. E aí vai Esse atrofiando. formato de pé aqui É em é garra, é um engarro, em garra. é a deformidade causada Pela pela diabetes diabetes. também. Aham. E esse aqui é o pé chato. Aí a gente tem um pé plano. Para cada tipo de pé, existe um tipo de calçado. Hum. Alguns pés chegam nesse aspecto e eles são tratados cirurgicamente, por um Uhum. ortopedista, Deixa eu pegar nessa câmera né. aqui pra vocês verem, gente, olha aqui, ó. Tá vendo Alguns aqui a pés curvinha do pé? precisam passar pelo tratamento cirúrgico, Uhum. sentem dor, assim, com o tempo, principalmente mulheres, né, às vezes elas eram muito vaidosas, gostavam de fazer a unha, e você vê muito sobre isso, porque as doenças, ela afetam, eh as feridas e as doenças, ela afeta a parte, social desses pacientes, a vida deles. Então, assim, tem paciente que chega aquelas mulheres que têm úlcera venosa, úlcera arterial, que elas fala pra você: "Olha, meu sonho era voltar a usar uma saia, voltar curta, usar um shorts curto". Porque Uhum. tem mulheres que vivem de calça, de saias longas, porque não querem mostrar as pernas, mostrar que tem um Sim. curativo. Então você não pode entrar num rio, não pode entrar na piscina, você não consegue ter um convívio social. Então, o paciente que tem uma ferida no pé, ele não pode usar qualquer sapato, né, muitas vezes, aqueles que não têm muita condição, são feridas no diabético que tem um odor muito muito forte. Então, impede de outras pessoas se aproximarem, e existe o preconceito relacionado a essas pessoas. Aí vem a exclusão ou a própria pessoa se reclui, né, a Se reclui. reclusão social. Exatamente. Exclusão e a reclusão social. Porque o paciente portador de ferida, e principalmente das patologias crônicas, né, porque as agudas a gente trata, uma Uhum, deficiência cirúrgica, você vai lá, trata, você vai ser curado. uhum, Mas quando são doenças crônicas, doenças vasculares, né, doenças autoimunes que causam também feridas, uhum, você conviver com uma dor, uma doença tipo vasculite, é uma doença que não tem cura e causa muita dor. Então, você viver com isso é muito difícil. E as pessoas, excluem essas pessoas, ao invés de acolher essas pessoas. uhum. Então, quando eu vim para o mundo da ferida, que eu vim conheci a dermatologia e comecei a conversar com esses pacientes, você começa a ter um outro olhar para essas pessoas. Sim. É outro mundo, é um outro lugar. Então, eles começam você faz ele se sentir acolhido, Uhum. né, dá um fio de esperança. Se você não pode curar a ferida dele, você pode tratar ele para ele ter mais qualidade de vida, Com certeza. né. "Ah, então, se que a gente fazer um curativo assim, diminuir o aspecto, amenizar o aspecto para ele viver melhor em sociedade". Então essa é a diferença nesses pacientes, porque são lesões crônicas. Muito a gente não consegue fechar, muito sim, mas algumas a gente infelizmente não consegue, tratar, ser paliativa e consegue ir melhorando com o longo da vida. Uhum. Vou te fazer agora uma pergunta polêmica. Kedma, você acredita que o enfermeiro ele é subestimado na gestão de feridas crônicas? E o porquê? Você sente isso, que há uma subestima, ou até mesmo um preconceito por parte de outras classes profissionais acerca da atuação de vocês nessa área, no tratamento especificamente de feridas? Você acredita que há isso? Ah, não tenho nem vergonha de falar isso, porque Eu sabia que era existe. polêmica, né, a Aham. gente É algo que eu assim, hoje eu lido muito bem com isso, uhum. então isso é algo que não Inclusive você tem me uma convivência muito boa no meio médico, né? tenho. Eu ganho porque assim, quando você ganha respeito, quando você adquire conhecimento a respeito do que você está falando. Você não está falando besteira. Uhum, Né, você sabe o que você está fazendo, você tem conhecimento clínico para falar sobre isso, uhum. você convive com isso diariamente e você entrega resultados. Tem vivência prática, né? Muito, né, então você, aprender com o seu dia a dia. Então em 20 anos na minha carreira, eu tenho 20 anos, entre técnico e enfermeira, que eu trabalho na área da saúde. Uhum, Eu uso toda a minha prática desses 20 anos. Ela me serve para tudo hoje. sim. Então infelizmente, né, eu estava até inclusive pensando sobre isso hoje eu estava muito pensativa como a gente ia conversar, Sim. e ontem eu conversando com outro colega, eu
comecei a como que as coisas funcionam, né. Tipo, eu tenho o conhecimento, eu posso te ajudar, mas na cabeça das pessoas, qualquer pomada vai fechar a ferida. Vamos lá. Vamos assim, não tô, desmerecendo nenhum colega antigo aí não. Uhum. Mas se pomada, açúcar, fechasse ferida, porque fecha, igual eu te falei, dependendo da ferida a gente vai fechar. Se o corpo tá ok, ela vai fechar, até com açúcar, Uhum. quem já usou muito. Mas se as pomadas fechassem feridas, não existiria pacientes com 30 anos, 40 anos, 50 anos com a ferida na perna. Existem pessoas que convivem todo esse Existe, tempo com ferida. existe. Existe. Isso eu vejo diariamente. Existem muitas pessoas que vivem todos esses anos com ferida. E aí vão tratando, tratando Vão e tratando. Aí o povo fala: "Ah, já usou de tudo na vida, todos os chás, todas as pomadas". E aí, com o tempo, as pessoas não se aten lá atrás, há 30 anos, 50 anos, 40 anos, poderia talvez ter fechado essa ferida, mas não seria mais da minha competência, há 30, 40 anos atrás. Talvez seria mais da parte médica. Porque ele poderia, não sei, né, naquela época não tinha menos, como é que eu vou dizer, menos recurso do que nós temos hoje. Então hoje, né, a gente tem que usar todos os artifícios que a gente tem para tentar dar qualidade de vida para essas pessoas. Então a enfermagem, por falta de conhecimento dos próprios enfermeiros, né, muitas vezes, a gente é subestimado. Mas eu acho, às vezes, também pela cultura e o medo de posicionamento. Eu não tenho mais esse medo de me posicionar. Uhum. Então, quando tem algo que foge da minha competência, eu não faço. Mas quando tem algo que eu posso alencar junto com a equipe, eu me posiciono. Então, eu saber aonde eu estou pisando e da onde eu estou entrando, se eu estou fazendo isso de maneira correta ou não. Mas você escuta de tudo. Você ouve de tudo. E isso me chateia muito, assim, porque eu amo muito o que eu faço, A gente percebe. né, E não é à toa que você se tornou uma referência, né, para outros profissionais, é porque você tem muito amor empregado no que você faz, né, Kedma, sim, muita dedicação, então isso consequentemente é assim que nós conquistamos o respeito. sim. E a gente traz coisa nova, né, um enfermeiro, ele trabalha com improviso, Você que né. iniciou o tratamento com a regenerativo, com as feridas aqui em Cuiabá? A regenerativa é algo que sempre existiu. Uhum. Eu brinco muito, né, com eu e o Gabriel, a gente conversa muito sobre isso, sobre o que tem nos livros. Tem Uhum. muita coisa que já existiu há muitos anos, eu não tô criando nada, Nada não ninguém tô cria, ele fala ninguém muito cria, disso também, né, o Gabriel fala. a gente não cria nada, Aprimora. aprimora, Uhum. com certeza, isso sim. Mas o que que acontece? Na regenerativa, já existia ela vem mais da odonto, né, a Uhum. odonto os bucomaxilo usa para implante Sim. dentário. Tem uma enfermeira chamada Priscila Scarlett, ela é de Brasília, né, inclusive vou estar em novembro palestrando no primeiro congresso de regenerativa que ela está Olha aí, promovendo. gente. Profissional de Cuiabá, Mato Grosso, vai ser em São Paulo, Vai ser em né? São Paulo, dia Em 20 São de novembro. Olha aí, vai estar em São Paulo nos representando, olha o nível, A o gente vai estar avanço. apresentando o nosso estudo randomizado, que é o Uhum, uso da matriz de fibrina para prevenção de infecção em cirurgia cardíaca. uhum, Então vai estar eu e o Gibran, que é uhum. é o cirurgião cardíaco, Sim, que esse estudo está acontecendo aqui em Cuiabá, é o primeiro do mundo. legal. E nós vamos apresentar o que está acontecendo, né, no andamento do estudo. Uhum, Eh, a Priscila começou a trazer isso para a enfermagem, acho que um dos professores dela foi o doutor Leonel, que é um cirurgião dentista. E aí, lá atrás, eles começaram a usar nas feridas. Então o laser era do dentista, a gente começou a usar nas feridas. Então tudo veio, alguém já estava usando. Então uhum. se funciona na boca, na cabeça, vai funcionar em outras Com partes. certeza. Não existem muitos estudos a respeito da regenerativa na parte da enfermagem, né, no tratamento. Só que a regenerativa ela tá em alta, não só no tratamento de ferida, mas eu falo que a regenerativa ela vai estar revolucionando o tratamento em saúde. Então hoje ela é usada, o ortopedista usa para tratamento de dor,
né, Uhum. articular. É utilizado para reconstrução de tecido, é Uhum. usado células mesenquimais, a gente usa a gordura que ele né, faz lipa ali, utilizar a gordura em benefício do próprio paciente. Então é utilizado para fechamento de fístulas, para a parte da cirurgia geral e de Uhum. proctologia. É usado na cirurgia plástica, na parte de prevenção de complicações, porque a gente está colocando ali fatores de crescimento, que a gente usa o sangue do paciente. Uhum. Então, a regenerativa, ela é ampla. Então, hoje nós temos produtos, né, que vêm de origem animal, que fazem um enxerto nesse paciente e a gente consegue restaurar ali de uma maneira mais rápida. É em qualquer ferida? Não, não é em qualquer ferida e não é de qualquer maneira. Uhum. Então, assim, aqui existia pessoas que faziam regenerativa? Existe, sempre existiu. E acredito que aqui em Mato Grosso deveria existir pessoas que faziam. Mas, infelizmente, eu não sei qual era o sucesso que elas tinham da maneira que elas faziam. Uhum. Então, isso não tinha essa proporção que tomou de 2023 para cá, aqui em Cuiabá. Que hoje a gente utiliza muito para complicações de cirurgias cardíacas. Inclusive, hoje de manhã a gente até fez um paciente. A gente utiliza para prevenção, nós utilizamos junto com a pressão negativa para reconstrução de cavidade, Uhum. né? Para pacientes que não estavam tendo evolução. Então, eu utilizo muito. Mas esse boom veio, que tá no Brasil todo, né, na Uhum. enfermagem, de Nós 2023. vamos falar muito sobre isso. Vamos fazer inclusive um podcast só sobre isso, né, porque é um assunto, assim, que me atrai muito. A regenerativa, ela vem crescendo muito no Brasil, em todas as áreas da medicina, da saúde. Eu acho que vale a pena a gente fazer uma abordagem única sobre isso, destinar um Sim, tempo só para a gente falar sobre regenerativa mesmo, porque é um assunto que requer essa atenção especial. sim. Kedma, quais os maiores erros que você vê no cuidado domiciliar com o pé diabético? Família cuida ali do jeitinho deles, né? Existem alguns erros eminentes que por vezes preocupam vocês e agravam ainda mais o caso. O paciente já chega com estágio muito avançado. Fala pra gente. Quando você depende muito da cultura de cada pessoa. Uhum. Então, não tem como a gente falar de doenças, ainda mais doenças que é muito comum, igual a diabetes, e não falar da cultura. Então, por exemplo, o paciente é de origem humilde, né, uma renda baixa. Uhum. Como que esse paciente vai ter uma alimentação regrada e adequada se o dinheiro que ele tem para comprar arroz, feijão e macarrão, carboidrato e açúcar? Como que eu vou falar para o seu João que ele não pode comer arroz e feijão se a única coisa que tem na casa dele é o arroz, o feijão e o macarrão? É muito complexo falar dos pacientes e do cuidado quando a gente fala das pessoas Baixa de renda, baixa renda, verdade. porque eu não consigo controlar isso. Mas, por exemplo, eu consigo orientar, eu não posso deixar de orientar, sabe, esses pacientes, por eles não terem essa condição. Mas é muito difícil, porque a gente não tem um sistema que vai fornecer esse tratamento adequado para ele na alimentação dele. O que que vem numa cesta básica, se ele ganha a cesta básica do governo e ele é diabético? Como que esse paciente vai comprar um sapato que ele custa isso, tá? Por exemplo, se ele vai comprar um sapato para um exemplo aqui. Uhum. Aqui tem uma úlcera, é um calo, Uhum. nessa região da frente aqui, do pé Uhum. dele. Ele Uhum. precisa tirar a compressão desse pé. Uhum. Como que eu vou tirar a compressão desse pé? Eu vou ter que prescrever para ele um sapato de descompressão. Você sabe quanto custa esse sapato? Hum. R$ 200. Como que um paciente Baixa recebe, renda. às vezes, benefício do governo, um salário mínimo de aposentadoria, vai comprar um sapato de R$ 200? Como é que ele vai lá no podólogo ou no podiatra, ou se ele não achar alguém de bom coração, fazer o devastamento desse calo, comprar um hidratante bom para esse pé? São Como que nós vamos investimentos fazer? altos, né? São investimentos altos. Tem calçados que chegam a 800, R$ 1.000, um sapato para diabético. E eu não vejo ninguém falando sobre isso. Então, quando a gente pensa no paciente que está lá na casa dele, e ele não está cuidando ali da alimentação dele e dos cuidados que a gente precisa, que ele hidrata o pé. Às vezes é um paciente que trabalha com construção, com carpinteiro. Como é que eu vou falar para ele parar de trabalhar?
E não usar a botina que ele usa. Esse é o único sapato calçado que ele tem. Você entendeu? Isso me preocupa? Me preocupa. Mas o que eu consigo fazer? Orientar. Uhum. Olha, o senhor não deve. Mas aí ele vai fazer o quê? Muitos vai economizar ali, juntar e vai comprar. Mas a maioria não vai. Eu não posso ser hipócrita. Porque eles não têm como, entre comprar um calçado e comprar algo que é dentro da casa para alimentação da família, ele vai comprar o básico para alimentar a família dele. Então ele não consegue ter uma suplementação para diabético, se ele tem uma ferida. Ele não vai conseguir se alimentar normalmente. Porque uma pessoa que tem condições, ele vai numa nutricionista, ele vai ter um cardápio diferenciado, não vai comer Tem carboidrato, acessos, né, Kedma? tem Tem acesso. acessos. Então, a gente tem esses 2 públicos. O público que tem condições, eu vou orientar ele. Aquele público que não tem condições, mas tem uma hortinha na casa dele, que ele pode prover de outras coisas, e eu falo que a gente tem que saber da parte social. Não adianta o paciente sentar na sua frente e você não conhecer da vida dele social. A realidade. A gente precisa entender da vida social desse paciente. Eu tenho curativos que vai de R$8, de R$5 a R$3.000, R$4.000. Agora, porque eu acho na minha cabeça que eu tenho que usar um curativo de R$4.000, eu tenho que fazer ele vender tudo que ele tem pra usar um curativo de R$4.000. Pra, tipo, eu não posso fazer isso. Mas sendo que eu posso salvar ele de uma outra maneira. Eu posso ofertar isso de outra maneira. Com Eu falo assim, certeza. mas eu falo muito assim, tem muitas pessoas de classe média ou que eles vão fazer de tudo pra não perder o pé deles. E eu sempre falo assim, nunca subestime uma pessoa, o pé dela. Se você fala assim: "Olha, eu fez a amputação do dedo ou, né, ou tem com a ferida muito extensa, ele precisa colocar um curativo a vácuo, que é muito eficiente para paciente diabético, Uhum. ainda mais com infecção, em vez de um desbridamento, que fez exposição óssea, tendão". E falar que ele tem o direito de saber que existe algo que pode melhorar a vida dele. E se o custo for alto, ele também tem o direito de saber se for barato, se é caro. Eu não posso falar pra ele o que ele pode ou não comprar. E eu vejo muito isso. Só indicar aquilo que você acha que a pessoa tem condições de fazer. Tem gente que indica só aquilo. Ah, não vou nem falar do vácuo. Se ele não pode comprar o PHMB, ele vai comprar um vácuo. Você não sabe do que ele tá disposto a fazer. Se ele tá disposto a fazer uma rifa. Eu já tive paciente que fez rifa, fez almoço. Ele fez tudo. Eu dou condições Olha só. para esse paciente tratar. Então a gente não pode também subestimar o que as pessoas podem ou não fazer ou pagar. Pra se livrar de um incômodo, de uma dor, né. Tem gente que gastou tanto na vida e quando vê uma esperança, ele vai fazer de tudo pra você poder fazer algo por ele. E se ele sentir confiança em você e saber que você. Eu já fechei feridas de 8 anos, de 10 anos, que o paciente vivia com essa ferida, de 5 anos. Uhum. Então, como que eu vou subestimar essa pessoa? Eu não posso julgar ela. Mas, igual eu volto a repetir, eu tenho que saber da parte social dessa família. Sim. Né? O que eu posso encaixar pra ele? Tem gente que já começa a chorar. Mas tem aquela pessoa que é pobre, né, que é mais humilde, mas ela tem quem buscar, quem recorrer, a quem pedir ajuda, sabe? Então eu acho que todo mundo tem o direito de saber que ele pode ter uma chance. Ter os acessos. Sim, Eu sei que você já se deparou com muitas histórias no decorrer da sua atuação profissional, né. Mas você já se deparou com uma história em que a prevenção realmente evitou uma tragédia maior? já. Há pouco tempo. Compartilha com a gente. Até esses dias eu postei no Instagram. E eu, a partir desse paciente e de muitos outros, chega outros pacientes achando que eu vou conseguir fazer a mesma coisa. E nem sempre é tudo a gente. Na verdade, eu não tinha nem certeza que eu ia salvar esse rapaz. Uhum. Inclusive, a mulher dele é assistente social. Olha só, A esposa colega. dele era Uhum. assistente social. Ele, se eu não me engano, tinha acabado de mudar aqui pra Cuiabá. E ele era motorista. E ele tinha uma feridinha debaixo do pé dele, pequena. E ele calçou botina e foi viajar. Lá em Sinop, ele passou mal. Foi pra UPA, o pé dele estava vermelho, inchado, já dando febre. Ele estava já com a infecção sistêmica, né? Que a gente fala já na corrente sanguínea. E aí internaram ele, ele veio pra Cuiabá. Esse pé enorme, vermelho, premiado, todos os sinais logísticos de infecção, né? E estava internado no hospital, que é filantrópico. Lá, a programação dele era amputação do pé. E daí levaram todos os papéis pra ele assinar.
pra poder fazer essa amputação. Esse homem, no momento, aí alguém, aqueles filhos de Deus que aparece, falou pra ele assim: olha, eu conheço uma enfermeira que pode salvar o seu pé. Sem saber se eu poderia salvar o pé dele. E aí, sem pensar 2 vezes, ele fugiu do hospital. Ele chegou lá na minha clínica, empurrando Fugido. fugido. Hã. Eles ligaram e falou assim: eu tô chegando aqui. Eu tava lotada, eu tava com aluno de fora. E ele chegou, e é engraçado que o pessoal do prédio ali, na recepção, se mobilizaram, porque eles chegaram empurrando a cadeira de roda. A bolha do pé estourou no corredor, então o odor era muito forte. E saiu, e aí colocaram já um saco no pé. Quando eu levei um susto, abriram a porta da clínica, aquele homem entrando, correndo. E ele pálido. Ele tava com infecção, então, assim, ele podia ter uma sepse, ele podia morrer. Uhum. E ele entrou na sala, queimando de febre. Coloquei, deitei ele, olhei pro pé dele e falei: Senhor, o que que eu vou fazer aqui? Aí eu molhei. Primeira coisa que você faz numa ferida, lava. Você lava ela. Primeiro você tem que saber o tamanho da ferida. O que é ferida, o que é sujeira. Uhum. Primeiro ponto, né? E eu coloquei, molhei, umedeci bem o pé dele, coloquei numa bag de ozônio e fui conversando, pra ganhar tempo pra conversar com ele. E ele queimando de febre. Falei: o senhor precisa estar internado, não tem como tratar, o senhor vai morrer. Eu não consigo salvar o seu pé dessa maneira. Eu vou fazer o que eu posso, eu vou prescrever aqui a medicação, mas eu preciso que o senhor interne agora. Aí tirei a bag, limpei o pé dele. Limpei totalmente o pé dele. Era mais sujeira do que ferida. Uhum. Então eu tirei todas aquelas crossas, toda aquela sujeira. Onde tinha necrose eu abri, lavei tudo. Coloquei um curativo antimicrobiano bem eficiente. Fiz uma cartinha. A esposa dele pegou todos os produtos, arrumamos tudo numa sacola e ele foi pra UPA. Da UPA, internaram ele em outro hospital público, Uhum. aqui de Cuiabá, que eu falo assim, a gente subestima o SUS. Mas a gente não pode subestimar tanto assim o SUS. Uhum. Assim, em muitos casos, eu tive muitos pacientes que são salvos da amputação no SUS. Sabe, tem muitos profissionais bons lá. Sim. E, graças a Deus, Deus tem me colocado no meio do caminho junto com essas pessoas. E esse médico atendeu ele, desbridou só o pé dele, abriu, lavou, porque já estava granulando, já tinha dado resposta do curativo de um dia para o outro, Olha só. junto com o antibiótico venoso. E a família foi me mandando algumas fotos desse pé, as meninas, enquanto não foi pro hospital. E alguns meses depois eu recebi a mensagem da esposa, com o pé totalmente cicatrizado, me agradecendo. E que eu tinha salvado o pé do esposo dela ali, que as atitudes que a gente tomou ali foi todas assertivas. Olha Então, só. assim, um pé a menos amputado. As pessoas esquecem que quando amputam um pé, você diminui a vida dessa pessoa. Por quê? Se você tem o pé, você vai fazer caminhada? Você vai correr? Você vai fazer atividade física? Você vai ter uma vida normal? Não. Você vai ficar. Nós que tem, muitas vezes já temos a comorbidade, já não faz atividade, já não tem Fica uma vida regular, sedentário. sedentário. Agora essa pessoa vai ficar mais ainda, ela vai ficar depressiva, deprimida, ele não vai fazer atividade física, então o tempo de vida desse paciente vai diminuir. Ele vai viver menos do que o paciente não amputado. Olha só. Então, assim, quando você pensa: "Ah, vou amputar", como que vai ser a vida dessa pessoa? Como vai ser o tempo de vida dessa pessoa? Qual a qualidade de vida que essa pessoa tem? Uhum. Então, quando a gente Não é só um consegue órgão que tá indo prevenir, embora. é um é Não um 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 membro. pedaço da vida dele. Não um membro, um pedaço da vida da pessoa que tá indo embora, né. Então, assim, tem muitas histórias que já aconteceram que a gente conseguiu, que era pra ser amputado. Teve uma senhorinha que eu, infelizmente, uns dias antes da alta dela, ela veio a óbito. Ela é diabética, ela infartou, Uhum. né, mas ela tinha também igual problema arterial. São coisas tudo decorrente da própria doença. Sim. E ela era pra ser amputada também, a gente conseguiu tratar, resolver o problema dela. Ela já tinha feito cateterismo, angioplastia, já tinha feito todos os procedimentos. Então, Uhum. assim, ela já tratada, clinicamente, ela já estava sendo acompanhada. Mas um outro colega tinha sugerido a amputação, porque era uma lesão muito extensa no pé dela. Mas a gente conseguiu tratar também. Infelizmente, que o sonho dela era ir pra igreja, foi interrompido, né. Mas, assim, eu consegui trazer um pouco de qualidade de vida pra ela, e ela conseguiu ficar com o pezinho dela lá mais
Bom tempo, tipo assim, Glória a Deus. foi Morreu com o pezinho dela. com o pezinho dela. Mas foi assim, ela 1 ano de tratamento, mais ou menos, 1 ano e Uhum. meio. Kedma, como que você lida hoje com o sofrimento emocional dos pacientes diante do risco de amputação, né? Eu sei que você deve lidar com muitos pacientes que chegam assim, em desespero, como esse paciente mesmo. Como que você lida com esse sofrimento emocional? Eu tento ver todas as circunstâncias que esse paciente tá vivendo ali. Uhum. Qual a qualidade de vida que ele vai ter, o quanto isso vai afetar ele ou não, né. O correto era que esses pacientes fossem acompanhados psicologicamente. Eu ia perguntar isso pra você, se você acredita que uma ferida mal cuidada, se ela pode também ser reflexo de uma ferida emocional. Também. A diabetes é uma doença emocional. Uhum. Ela é uma doença emocional? Também. O paciente, ele pode desenvolver e ela pode você não conseguir equilibrar ela por conta das suas emoções. Então, a ferida, ela não tem pacientes que não cicatrizam por conta da emoção. Uhum. Tem muita gente que você começa a conversar e no fundo você vai descobrir um conflito familiar, problemas, de depressão desse paciente. Esses pacientes precisavam ser acompanhados, mas aí vem aquela resistência do ser humano de tratar, porque eles sentem muita ainda tem um preconceito de tratar, de fazer acompanhamento com psicólogo, psiquiatra, de tomar medicação. Uhum. Então muitos não aceitam. A gente lidar todos os dias com isso. E você tem que conversar, e você fala com a família, né, você tenta encaminhar alguns muitos, a maioria não aceita. É aquilo que eu te falei, a maioria dos pacientes, ele não tem uma renda. E aí, eles não ou muitos acham desnecessário pagar uma nutricionista, acham desnecessário pagar uma terapia. Eles vão dar prioridade para o que eles acham que é o de urgência, mas não Uhum. entende que é um conjunto. Ferida é um conjunto. Se você não estiver bem nutricionalmente, você não vai cicatrizar. Se você não estiver bem emocionalmente, vai dificultar a sua cicatrização. Se você não estiver sendo acompanhado, tomando as medicações corretas, também não vai. Se você tem não tem como ter qualidade no seu processo, você não vai cicatrizar também. É um processo, é um conjunto, é uma coisa que puxa a outra. É Uhum. um que puxa o outro. Então, se as coisas não estiverem alinhadas, a gente não consegue ter sucesso no tratamento. E E como o que ponto de gatilho de tudo isso chama dinheiro. A parte sim. financeira de Como que todos. você identifica o papel da humanização no tratamento das feridas, né, especialmente nas feridas crônicas? Ele é um meio muito importante de acolhimento que deveria ser melhorado. Esses pacientes portadores de feridas crônicas, eles deveriam ser melhor acolhidos. É tão triste você chegar lá no postinho e jogarem pra você lá umas gazezinhas, um sorinho e uma atadura. Nem olha pra você. E o paciente da ferida, ele deixa de ter um nome. O seu João, ele deixa de ser o seu João. Ah, o paciente da ferida do pé, lá do É leito desse 4. jeito, é desse Ah, é jeito. a senhorinha da ferida da perna direita lá da a pessoa deixa de ter nome. Ah, lá já tá chegando aquele o velhinho do dedo amputado. Ah lá, tá vindo o outro lá da perna amputada lá, que da É ferida. desse jeito. Eles não são chamados por nome, eles deixam de existir como ser humano e passam a ser conhecidos por uma ferida. Você imaginou, assim, eu ser conhecida por uma ferida? E eu deixar de ser a Kedma? É muito triste, né, Tem gente que se muito ruim. emociona só do fato de chegar assim: "Bom dia, dona Maria, como que você tá? Tá tudo bem com a senhora? Tomou café? Como é que a senhora tá?". Eu tento trazer toda essa harmonização para dentro do meu instituto. Então, meu paciente, eu sirvo chá, eu sirvo café, eu sirvo cappuccino, se ele quiser. O que que ele quer? Como ele quer ser acolhido? A gente precisa ser acolhido. Uhum. Você precisa ser lembrado que você é uma pessoa, que você tem um nome, que você é amado, que você tem uma família, que você existe ainda. As pessoas, elas conseguem diminuir o ser humano através reduzir ele a uma ferida. Uhum. Infelizmente. A gente vive assim ainda. Perfeito. O que que te move a continuar nessa área mesmo com tantos desafios? Que tem muita gente que precisa de mim. Eu preciso sarar curar muita gente. Você é um instrumento, né, Kedma? Já te disse isso.
Você é um instrumento, você é muito usada por Deus, você fala com muito amor, com muito brilho no olhar do que você faz. É nítido que você vive seu propósito, que você vive seu destino profético. A minha vida é resposta da oração que eu fiz muitas vezes. Orei por muitas vezes para que Deus me desse um dom. E acima de tudo, Paula, eu ser usada para eu falar de Jesus, sem eu ter que falar. Eu nunca fui uma pessoa que soube cantar, que soube pregar. Eu nunca dei aula, eu nunca tinha, nossa, não sabia que eu podia virar professora, não sabia que eu poderia estar aqui, jamais. Eu era era falante no meio onde que eu conhecia. E fala muito bem. Eu jamais achei, sabe? E eu orei muito, sempre pedi pra Deus. Eu lembro, eu tinha uma motinha que eu ia pro hospital todo dia de manhã e eu sempre ia cantando. E eu sempre chegava cantando nos corredores. E eu sempre falava assim: "Deus, usa meus dons e meus talentos, para que eu possa falar de ti sem ter que falar". Paula, o meu hoje eu quero que as pessoas conheçam Jesus. Eu estou aqui hoje porque ele me permitiu que esteja aqui. Porque o dia lá atrás, com aquela Kedma que teve uma depressão, que foi achada em coma, poderia ter morrido aquele dia. Jesus podia ter desistido de mim naquele dia. Mas ele não desistiu, Ele né? não desistiu. Porque eu podia ficar com sequelas, mas Deus tinha um propósito. E hoje o meu propósito é ajudar pessoas. Quando eu faço eventos, como a gente fez agora no Hospital do Câncer, que foi arrecadado, é pouco? É, mas é aquilo que eu consegui da influência, das ajudas de outras pessoas. E doar, e você falou assim: "Olha, o dinheiro que você doou, a gente comprou catéter para as crianças". Você fazer a entrega de R$ 4.000 de produto, é muito? Não, mas, eh, vai ajudar muita gente. Uhum. Então quando eu posso mudar a vida das pessoas através da minha vida, eu tenho sentido para viver. A nossa vida, ela não pode ser baseada em nada. Eu vim pra quê nesse mundo? Eu acho que do mesmo jeito que a gente gosta de ser servido, a gente tem que gostar de servir. Quem não serve para servir, não serve para viver. Não serve. É o que eu falo, assim, não é sobre o que a gente faz, é sobre o que a gente foi escolhido para fazer. E eu acho que quando a gente pede para o Senhor nos usar através dos dons que Ele nos deu de forma muito especial, para que a gente possa impactar a vida de outras pessoas, transformar, a prosperidade ela se torna uma consequência. Porque a busca não é nem pelo recurso, pela provisão, porque a gente sabe que ela é Eu consequência. eu não planejei A ter gente uma não clínica. planeja. Uhum. Eu não planejei ter Então, uma clínica, eu não Deus vai plane acontecendo, vai fazendo as coisas acontecer, mas é a forma como a gente se coloca para Ele. Então, eu acho que você sempre se colocou a serviço, como serva. Senhor, eu quero ser sua serva. Me use como teu instrumento, para que eu possa ajudar as pessoas, para que elas vejam através de mim o seu cuidado, o seu amor. Porque é isso que é falar do Senhor sem falar. É que as pessoas possam enxergar através do seu cuidado o amor de Deus com a vida dela. as pessoas voltam a acreditar. Sim. Sabe, tem gente falando hoje mesmo aconteceu isso, né, um paciente me ligou e eu falei assim: "Olha, eu só não quero que você desista do seu tratamento. O que que você pode fazer? O que que você pode pagar?". Uhum. Porque assim, eh, às vezes a gente tá vendo fases, né, eu sempre falo isso em palestra, eu sempre falei em várias entrevistas assim, a gente passa por uma fase difícil, a gente não tem uma vida difícil. Não. Então a gente vai passar por momentos, eu tive muitos momentos desafiadores na minha vida. Eu nunca passei assim, fome, minha família, graças a Deus, a gente vem de família de pessoas trabalhadoras, né, a gente não tem ninguém rico também não, mas assim, sempre todo mundo lutando. Mas a gente tem que levar e entregar para as pessoas esperança, sabe? Que elas têm uma oportunidade. Eu já recebi mensagem de uma enfermeira uma vez, e às vezes eu falo até meu marido, e eu não tô acostumada com isso ainda, de receber essas várias mensagens que eu recebo pelo Instagram, de pessoas falam que eu mudei, de muitas enfermeiras falando que eu mudei a vida delas. Que elas viram um novo sentido. De pessoas que vêm agradecer por estar levando o trabalho para um outro patamar. Mas é o trabalho e não meu ego. Uhum.
Eu nunca, jamais, se for pra eu usar ser o meu ego, eu quero que Deus tire isso de mim. Vira uma expectativa através de você. Exatamente. Uma Então luz no fim do túnel. a gente tem que, lógico, eu trabalho, a gente precisa do dinheiro pra viver, né, eu tenho meu filho, tenho meu esposo, a gente tem que viver. Mas o dinheiro pra mim é uma consequência de hoje o que eu ganho, o meu salário, a minha qualidade de vida é consequência daquilo que eu plantei, que eu venho plantando, Muito e eu trabalho. poder ajudar pessoas é consequência daquilo que eu venho plantando. E eu não vou parar porque as pessoas querem que eu paro. Eu não vou parar de fazer, de ajudar, porque um acha que eu tenho que parar. Se eu tiver que me tratar, se isso estiver cansado, eu vou parar para descansar. Como eu já tive que parar. Como a gente tem dias que é de semanas, né? A gente já tive uma Sim. semana, alguns dias muito difíceis, mas eu busco ajuda. Então, eu quero trazer para as pessoas esperança. Que elas podem sim ter um dia melhor, que elas podem sim ter uma vida melhor. Não só o portador de ferida, o paciente ali que perdeu um ente, ou o paciente que perdeu um membro, uma perna, ou um profissional de saúde que se frustrou como eu me frustrei. A gente tem expectativa. E só tem uma pessoa que pode fazer isso por você. É você. Nós Só eu posso mudar o rumo da minha história. Só eu posso escrever a minha história. somos responsáveis, né, pelas nossas escolhas e pelo caminho que a gente resolve seguir. Kedma, se você pudesse deixar uma mensagem nessa noite para os profissionais que estão entrando agora no cuidado de feridas, se dedicando a essa área, ou que têm um desejo de se dedicar a essa área que você escolheu, qual seria o conselho e a mensagem que você deixaria? Olhando para aquela câmera ali. Faça com amor. Faça isso porque você gosta de fazer isso, não pelo seu dinheiro. A partir do momento que você faz isso por dinheiro, você não vai ter sucesso. Porque você não vai conseguir entregar amor no que você está fazendo. Se você trata a ferida só pensando em fazer um curativo, ir lá passar uma pomada, desista. Atrás de cada paciente que você vai cuidar, existe um ser humano que precisa ser acolhido por você, que precisa ser entendido por você. E você vai ser o instrumento que Deus vai usar para direcionar esse paciente a quem ele deve buscar ajuda. Se é um profissional especialista, se é um tratamento adequado, se é uma cirurgia, se tem que ser internado, fazer o que de fato precisa ser feito. Então, se você quer seguir esse caminho, primeiro, ama aquilo que você está fazendo. Descubra se isso que você está fazendo é o que enche os seus olhos. E aí você vai ter sucesso. É isso aí. Dica dada, conselho dado. Kedma, parabéns por ser essa profissional tão dedicada, exemplar, ética, por ser esse ser humano incrível, né? Que eu acho que hoje aqui nós podemos conhecer um pouquinho, não só de quem que é a profissional Kedma, da sua expertise, mas também podemos conhecer um pouquinho do ser humano que você é e do propósito lindo que você vive, tá? Parabéns. Obrigada. Que Deus continue te usando grandemente, que você continue sendo essa serva tão Amém. disposta, disponível a ajudar o próximo, tá? Amém. Parabéns mesmo. E isso é de fato viver a saúde, viver a medicina, viver para o próximo, é você se colocar à disposição. Sim, É cuidar e servir sem olhar a quem, né? exatamente. É isso aí, ir pra frente. Antes de qualquer coisa, a gente tem seres humanos que Com depende da gente, né. certeza. Fala um pouquinho, quem queira acompanhar um pouco mais o seu trabalho nas redes sociais, qual o seu Instagram e o da clínica? O meu Instagram, eu só tenho o meu Instagram da clínica, Aham. né, que é o @Kedma Uhum. né, que é do Instituto Kedma. O instituto fica hoje no SB Tower, né? Fica no SB Tower, no andar 4, sala 407. Eh, Normalmente os cursos eu coloco em rede social, mas a gente tem os Uhum, cursos que são cursos VIPs, que são cursos individualizados, algumas uhum, pessoas têm pressa para alguma formação, né. uhum. Uma área excelente para E vocês do aí estado inteiro, tá? e nem assim, Especializado. tem gente que às vezes precisa do conhecimento para da onde tá atuando, né. Uhum, Tirar dúvidas, entender melhor como que funciona esse fluxo. Eu sempre falo: "Você quer atuar na área de feridas, primeiro faça um curso,
Uhum, onde você vai conseguir ter acesso de fato a essas pessoas com portadoras de ferida, para você sentir como é que é esse público, e uhum, aí você investir na área de tratamento de feridas, sim. de fato, né. Hoje eu sou coordenadora da pós-dermatologia, inclusive, né, a gente tá com 3 turmas em aberto e abrindo Cáceres e Sinop, Uhum. né, e para profissionais enfermeiros. Então, tem muitas pessoas que estão na pós que já fizeram curso comigo e tiveram certeza, e muitos já têm consultórios e estão trabalhando na área. Perfeito. Olha, obrigada, tá? Espero você aqui em breve para a gente poder falar muito mais sobre feridas e essa área tão abrangente que é a área, sua área escolhida de atuação, tá, Kédia? Obrigada mesmo. Vocês que nos acompanharam, eu falo sempre que a informação ela só começa aqui, ela continua através de você, que pode, como um servo também, se colocar à disposição e fazer com que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas possíveis. Vidas podem ser transformadas através da informação. A informação ela cura, ela salva, ela liberta. Então seja um instrumento, compartilhando informação boa, de qualidade. A gente compartilha tanta coisa, né, inútil. Então compartilhe algo útil para ajudar as pessoas. Se você não é inscrito ainda, se inscreva aqui nesse canal. Se você não acionou ainda o sinal de notificação que fica aqui em cima na barra de ferramentas, acione, porque através desse acionamento você vai receber do YouTube as notificações acerca de todos os conteúdos que são anexados quase que diariamente aqui no nosso canal. Eu espero vocês aqui amanhã nesse mesmo horário com mais um Dr. Cast. Até lá.